Você já parou para pensar por que catedrais góticas, pirâmides egípcias e templos gregos nos causam uma sensação tão profunda de admiração e harmonia? Será que é apenas a grandiosidade, a idade ou a arte? E se eu te dissesse que existe um código invisível, uma linguagem universal da forma, que conecta todas essas construções sagradas? Hoje, vamos decifrar esse mistério. Vamos mergulhar no fascinante mundo da geometria sagrada, o secreto que estruturou os templos mais icônicos da humanidade. Desde os primórdios, o ser humano olhava para o céu e para a natureza. Buscando padrões, ele via a espiral de uma concha, a simetria de um floco de neve, a órbita dos planetas, e percebeu que tudo no universo parecia seguir uma ordem matemática, uma geometria divina. Essa percepção deu origem à geometria sagrada, a crença de que certas formas e proporções geométricas são a base de toda a criação e carregam um significado espiritual profundo. Não se trata apenas de matemática, mas de uma filosofia, uma forma de entender nosso lugar no cosmos. Vamos começar nossa jornada no Egito Antigo sob a sombra das grandes pirâmides de Gizé. Por que elas têm essa forma específica? Os egípcios eram mestres em astronomia e matemática. A base quadrada da pirâmide representa a Terra, o mundo material, com seus 4 cantos e 4 elementos. O ápice, o ponto que toca o céu, simboliza a consciência única, a fonte de toda a criação. A pirâmide, então, é uma ponte entre o céu e a terra, um portal que conecta o humano ao divino. As proporções da Grande Pirâmide também são incríveis. Disse que elas incorporam constantes matemáticas como o π e a proporção áurea, muito antes de serem formalmente descobertas. Para os egípcios, construir um templo era recriar o cosmos em miniatura, usando a mesma geometria que o Criador usou. Agora, vamos para a Grécia Antiga, o berço da filosofia e da democracia. Pense no Partenon, em Atenas. À primeira vista, ele parece perfeitamente reto e simétrico, mas na verdade ele é uma obra-prima de ilusões de ótica e proporções perfeitas. Da Grécia, saltamos para a Europa medieval e suas majestosas catedrais góticas como Notre Dame em Paris ou a Catedral de Chartres. Quando você entra em uma delas, a primeira coisa que sente é a verticalidade, a sensação de que tudo te puxa para cima. Isso não é um acidente. Os construtores góticos eram verdadeiros mestres da luz e da geometria. Eles usavam arcos pontiagudos e abóbadas nervuradas não só por razões estruturais, mas para criar essa sensação de transcendência. A geometria aqui se torna ainda mais complexa. Um dos símbolos mais importantes em Chartres é o labirinto no chão da nave principal. Andar por ele não é se perder, mas sim uma jornada simbólica de peregrinação, uma meditação em movimento, que reflete as voltas e reviravoltas da vida espiritual. As rosáceas, aquelas janelas circulares gigantescas, são mandalas de vidro e pedra. Elas são baseadas na geometria do círculo e do dodecágono, o polígono de 12 lados, que representa a totalidade, os 12 apóstolos, os 12 signos do zodíaco. Cada forma, cada número, cada proporção em uma catedral gótica, ela tinha um significado profundo, contando uma história teológica através da linguagem silenciosa da geometria. Mas a geometria sagrada não é exclusiva do Ocidente. Vamos viajar para a Índia e o Sudeste Asiático, onde encontramos os complexos de templos hindus e budistas. Pense nos mandalas, que são representações simbólicas do universo. Um mandala é tipicamente um quadrado com 4 portões, contendo um círculo com um ponto central. O ponto é a origem, a unidade. O círculo é a dimensão espiritual, o divino. O quadrado é a dimensão terrena, o mundo físico. Construir um templo hindu ou budista é como construir um mandala tridimensional. O templo de Angkor Wat, no Camboja, é um exemplo espetacular disso. Toda a sua planta baixa é um mapa cosmológico do universo hindu. As torres centrais representam o Monte Meru, a morada dos deuses, e os fossos ao redor representam os oceanos cósmicos. Ao caminhar por esse templo, o peregrino está, simbolicamente, viajando pelo próprio universo. Outra forma geométrica universalmente sagrada é a flor da vida. Esse símbolo, composto por múltiplos círculos sobrepostos e espaçados uniformemente, é encontrado em todo o mundo. Ele foi achado no templo de Osíris, no Egito, em templos na China, na Índia, em Israel, em todo lugar.
A flor da vida é considerada o padrão da criação. Dentro dela, disse que estão contidos todos os blocos de construção do universo, incluindo os sólidos platônicos, que são as formas tridimensionais fundamentais, tetraedro, cubo, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Cada um desses sólidos era associado a um elemento: fogo, terra, ar, éter ou espírito, e água. Para os antigos, essas não eram apenas formas geométricas, eram as letras do alfabeto com as quais o universo foi escrito. Usar esses símbolos na arquitetura era uma forma de infundir o espaço com a energia e o poder desses elementos primordiais. Então, por que os antigos se davam a todo esse trabalho? Por que alinhar templos com estrelas, usar proporções áureas e incorporar símbolos complexos em pedra? Porque, para eles, um templo não era apenas um prédio para se reunir, era uma máquina vibracional. Era um espaço projetado para ressoar com as harmonias do universo e, por sua vez, ajudar o ser humano a entrar em ressonância com essas mesmas harmonias. A geometria sagrada era a tecnologia espiritual que permitia isso. As formas, os ângulos e as proporções criavam um campo de energia que facilitava a meditação, a oração e a conexão com o sagrado. Era uma forma de criar o céu na Terra, de construir um espaço onde as fronteiras entre o mundo físico e o mundo espiritual se tornassem mais tênues. Quando entramos nesses lugares hoje, mesmo sem conhecer todos os detalhes do simbolismo, ainda sentimos esse efeito. Sentimos a paz, a ordem, a sensação de que estamos em um lugar especial. Isso acontece porque nossos corpos e nossa consciência respondem instintivamente a essa harmonia geométrica. Somos parte da mesma natureza que segue esses padrões. E hoje, a geometria sagrada desapareceu? De forma alguma, embora a arquitetura moderna muitas vezes priorize a função e o minimalismo, muitos arquitetos e artistas contemporâneos estão redescobrindo essa sabedoria antiga. Eles entendem que o espaço que habitamos afeta profundamente nosso bem-estar físico, mental e emocional. Projetar um prédio, um parque ou até mesmo um quarto usando os princípios da geometria sagrada pode criar ambientes mais harmoniosos, equilibrados e inspiradores. Ela também aparece na arte, no design e até mesmo em práticas de bem-estar, como a meditação com mandalas. É uma prova de que essa linguagem universal continua a falar conosco através dos séculos. Então, da próxima vez que você visitar uma ruína antiga, uma catedral ou até mesmo observar um padrão na natureza, lembre-se disso. Você não está apenas vendo formas, você está testemunhando um código, uma linguagem divina que conecta tudo e todos. A geometria sagrada nos mostra que o universo não é caótico, mas sim uma sinfonia de formas e vibrações. E os templos antigos são monumentos a essa verdade, construídos por pessoas que não apenas entendiam essa música, mas sabiam como transformá-la em pedra. Eles nos deixaram um mapa, um guia, para nos reconectarmos com a ordem harmoniosa do cosmos. E talvez, ao decifrar esse código, possamos aprender a construir não apenas edifícios mais belos, mas também um mundo mais harmonioso para nós mesmos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada incrível pela geometria sagrada. Se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais explorações como esta. Deixe um comentário me dizendo qual desses templos ou símbolos mais te fascinou. Até a próxima!